O preço teto é o valor máximo que nós podemos pagar em um ativo para conseguir obter o retorno desejado. E saber o preço teto de uma ação de um fundo imobiliário é muito importante porque vai te ajudar a investir com uma certa margem de segurança, evitando que você pague caro pela empresa. Mas é muito importante você não considerar apenas o preço teto como um parâmetro para escolher um ativo, e sim analisar o contexto geral da empresa. Eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas tentando encontrar as empresas mais descontadas e as pessoas esquecem de analisar uma coisa que é muito importante, que é analisar a qualidade da empresa. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar duas formas de você fazer o cálculo do preço teto das suas ações e dos fundos imobiliários. Mas antes de começar o vídeo, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, muito prazer, me chamo Emily Gabelotto. Aqui no canal, além de documentar toda a minha jornada, saindo do zero até os meus primeiros R$ 100.000 investidos, eu também te ajudo a descomplicar o universo dos investimentos para que você consiga tomar decisões mais inteligentes e mais conscientes com o teu dinheiro. Então já te convido a se inscrever no canal, tem mais de 300 vídeos aqui no canal, estamos rumo aos 8.000 inscritos também, então se inscreve para você contribuir aqui com o canal, para o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas que têm esse mesmo objetivo que nós, que é alcançar a independência financeira. E agora, sem enrolação e direto ao ponto, vamos pro vídeo. Gente, eu vou compartilhar com vocês a minha planilha de preço teto, onde eu calculei de duas formas diferentes, tá? Então aqui eu coloquei todos os meus ativos, né, que eu tenho na minha carteira, que eu decidi fazer o cálculo do preço teto. Então coloquei duas classes de ativos apenas, né, as ações e os fundos imobiliários também. Aqui são todos os ativos mesmo, nessas classes de ativos que eu tenho na minha carteira de investimentos. E aqui eu fiz a planilha de forma simples, mas tá bem objetiva. Se vocês quiserem essa planilha, vocês comentem aqui embaixo nos comentários que eu disponibilizo o link delas para vocês usarem também, tá? Nesse primeiro campo, eu coloquei as minhas ações, depois eu coloquei o segmento das ações, e a gente precisa de dois indicadores, digamos assim, para a gente fazer o cálculo desse preço teto, tá? Eu utilizei dois métodos diferentes, então ao decorrer do vídeo eu vou explicar aqui para vocês, mas a princípio a gente precisa saber a média do dividend, né, dos dividendos pagos nos últimos 5 anos de cada empresa aqui. E também, se você for fazer o cálculo do preço teto dos seus fundos imobiliários também, você também vai precisar saber a média dos dividendos pagos nos últimos 5 anos, né, de cada fundo imobiliário que você tem na tua carteira. Então, vamos por partes. Aqui, né, eu coloquei a média, né, dos dividendos pagos da Engie nos últimos 5 anos, aí eu coloquei da Itaúsa, da Klabin, e como que você faz para encontrar esse dado. Tem como você fazer ali para uma calculadora de porcentagem, só que eu acredito que é um pouco mais complicado. Vou fazer de forma manual aqui para vocês mesmo esse cálculo, que é mais simples, acredito eu, né? Então, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer, vocês vão entrar aqui na Status Invest, vai digitar o nome da ação, né, que vocês vão fazer o cálculo do preço teto, e vão encontrar aqui esse campo, onde ele vai mostrar a média dos dividendos pagos. Ó, dividendos da Engie Brasil. Aqui tá um campo de 2026, 2025. É só vocês clicarem aqui nos últimos 5 anos e selecionar aqui embaixo em agrupar por ano. Então, você vai ter a média aqui dos últimos 5 anos. Você pode colocar aqui os últimos 4, eu coloquei a média dos 5 anos aqui certinho. Aí, por exemplo, 2022, 2,98. Aí, 2023, 2,90. Aí, 2024, 2,66. 2025, 1,84. 1,84, né? E 2026, 0,48. 0,48. Daí eu vou mudar aqui para reais para ficar bonitinho. Aí você seleciona aqui e coloca para ele fazer uma média. Então, ó, aí a média que deu aqui dos últimos 5 anos, eu coloquei aqui. Aí você faz a mesma coisa para as outras ações que você tem na tua carteira e também para os fundos imobiliários que você tem na tua carteira. E aí a segunda coisa que a gente vai precisar saber para fazer o cálculo do nosso preço teto é saber o dividend yield desejado, né? Que é quanto que você espera ali de ter de retorno de dividendos de cada empresa dessa daí para você continuar comprando a empresa para conseguir o retorno que você quer. E eu utilizei dois métodos diferentes para fazer o cálculo do preço teto das ações e dos fundos imobiliários. O primeiro método que eu usei foi o Desp Bazin, onde ele considera um dividend yield mínimo de 6% para investir em ações. No livro Fazendo Fortunas com Ações, né, que é um livro muito bom, ele fala que se você investir em ações para receber menos de 6%, é melhor você investir em renda fixa. Então, o Bazin, ele focava muito em dividend yield alto, né, consistência de dividendos, margem de segurança também, mas eu acredito que hoje faz sentido a gente adaptar esse dividend yield desejado, né, esse dividend yield exigido, ao risco do setor
a previsibilidade do lucro, estabilidade do caixa, qualidade da empresa. Então, a lógica ficaria basicamente assim: empresas que são muito previsível, né? Então, tem uma previsibilidade alta, a gente exige ali um dividend yield menor, tá? Então, pode ser menor. E empresas que são mais arriscadas, mais cíclicas, né? Então, tem uma previsibilidade baixa, a gente pode aceitar ali um dividend yield um pouco maior. Então, porque o dividend yield é basicamente o retorno mínimo, né, que você exige para correr aquele risco. Então, uma empresa que é ultra estável, você aceita ganhar menos. Uma empresa instável, né, você exige um retorno maior. É exatamente assim que o mercado precifica os ativos. Então, a lógica é: se a empresa for mais previsível, eu posso aceitar um dividend yield desejado menor. E se for menos previsível, eu posso exigir um dividend yield maior pelo risco. Mas esse método, né, tem uma limitação importante. Ele não mede o crescimento futuro da empresa, a qualidade do negócio, a dívida, o lucro futuro, o valuation completo, o risco. Então, é basicamente o que eu falei no início do vídeo. Tem muitas pessoas que ficam procurando encontrar ali as empresas mais descontadas e a pessoa vai só por isso, entendeu? Sem analisar o contexto geral da empresa. Então, primeiro você precisa fazer uma análise qualitativa, né, das empresas que vão entrar para a tua carteira de investimentos, empresas boas, né? Analisar essa questão de crescimento, analisar os indicadores de endividamento, os indicadores de rentabilidade. Então, é importante você fazer essa análise antes de fazer, né, o cálculo do seu preço teto. Porque para mim não funciona você só escolher empresas descontadas e ir pelo preço teto. Eu gosto de fazer essa análise qualitativa para ter boas empresas na minha carteira de investimento. E aí, com base nisso, eu compro, né, abaixo ali do meu preço teto, mas garantindo que são boas empresas, tá? Então, eu tô falando isso para vocês porque duas empresas podem pagar R$ 2 de dividendos, mas uma pode estar crescendo 20% e a outra pode estar falida, né? Pode estar morrendo aí a empresa. Então, esse método funciona? Sim, funciona. Mas você não pode esquecer de analisar o contexto geral da empresa. E funciona bastante para empresas que são mais maduras, empresas de dividendos previsíveis, setores mais estáveis, por exemplo, bancos, energia, saneamento, seguradoras. E funciona menos para empresas que estão em crescimento, empresas cíclicas, empresas que reinvestem muito. O problema, né, mais comum, foi basicamente o que eu falei também no início do vídeo, é que muita gente transforma esse preço teto em um preço absoluto, tá? Um preço justo absoluto. Mas na verdade, ele é apenas ali um preço máximo para você atingir o seu yield alvo. Então são coisas diferentes. Uma ação, ela pode parecer cara, né, nesse método, mas ela tá barata pelo crescimento futuro, ou o contrário. Por isso, eu também fiz o cálculo, né, um novo cálculo com outro método, que foi o método de Gordon, que praticamente ele ignora ali o crescimento futuro. Tem duas fórmulas ali do método de Gordon, um ele é um pouco mais completo e o outro ele é um pouco mais simplificado. No método que é um pouco mais completo, no cálculo, eles consideram o crescimento futuro. Já no mais simplificado, eles consideram que o crescimento é zero ou que não vale a pena ficar tentando prever. Então, a fórmula fica mais simples, né? Fica basicamente a média dos dividendos dividido pelo retorno desejado. Então, resumidamente, no método Bazin, é um dividend yield fixo, né, de 6%. É uma filosofia um pouco mais conservadora. Já no método Gordon simplificado, o dividend yield desejado que a gente coloca, ele pode ser mais variado. Eu vou falar para vocês aqui no decorrer do vídeo como que eu tirei esses parâmetros que eu coloquei aqui na planilha, tá? Mas então foi esses dois métodos que eu calculei o preço teto. Então já coloquei aqui. O primeiro aqui foi o de Gordon, né? E o segundo foi o de Décio. No de Décio, eu segui o método dele, colocando 6% de dividend yield desejado. Já no método de Gordon, eu fui um pouco mais variável ali no dividend yield desejado. Então, vou aqui falar para vocês como é que eu tirei esses parâmetros, tá? Então, por exemplo, aqui na Engie eu coloquei 6%, considerei aqui na Engie esse dividend yield de 6% por ser uma empresa extremamente previsível, tá? Com fluxo de caixa forte,
setor resiliente, histórico consistente de dividendos, governança elevada. Então, eu aceito um dividend yield menor do que aceitaria em empresas mais arriscadas. Então, o ponto principal é que empresas excelentes raramente ficam baratas demais. E se você exigir, por exemplo, um 8% ali de dividend yield da Engie, por exemplo, você pode acabar nunca comprando ou comprando só em crise, sabe? Então a lógica é, quanto mais previsível e defensível o negócio, menor o dividend yield exigido. Então, aqui eu coloquei 6%. Na Itaúsa, eu fui um pouquinho mais exigente do que na Engie. A Itaúsa, ela é uma empresa, assim, excelente, mas existe uma diferença importante, né? Ela depende muito do desempenho do Itaú Unibanco. O setor financeiro, ele é um pouco mais cíclico. O lucro e dividendos, eles sofrem mais com juros, inadimplência e economia também. E, historicamente, o payout oscila mais. Então, eu acredito que entre 6 a 7% aqui tá numa faixa boa. Então, eu coloquei 7%. Para a Klabin, eu também fui um pouco mais exigente do que no método Bazinho, né, de colocar 6%. E o principal motivo é que papel e celulose, né, que é o setor da Klabin, é um setor que é mais cíclico, depende do preço internacional da celulose, tem um lucro mais volátil e ele é muito impactado por dólar e juros também, tá? Então, mesmo sendo uma empresa excelente, a Klabin ela ainda é uma commodity, né? Então, isso muda bastante o dividend yield exigido. Então, acredito que entre 7 a 8% é uma faixa interessante aqui pra gente esperar. Então, coloquei 8%. Para a Vale, eu fui ainda mais exigente do que na Klabin. A Vale é uma empresa gigantesca, ela é extremamente lucrativa e ótima pagadora de dividendos, mas o lucro dela depende fortemente do preço do minério de ferro, da demanda da China, do ciclo global de commodities, do dólar, do ciclo econômico mundial. E no método Bazinho isso importa muito, né? Porque commodity costuma gerar dividendos absurdos em ciclos bons, dividendos fracos em ciclos ruins. Então a própria Vale, ela já pagou um dividend yield gigantesco em alguns anos e muito menor em outros. Então acredito que 8 a 10% tá numa faixa boa aqui para Vale. Então coloquei 10%. Para a Petrobras, eu usei uma das maiores margens de segurança do mercado, tá? Dentro do método Bazinho aqui. Porque a Petrobras, ela mistura commodity cíclica, interferência política, dependência do petróleo, câmbio, risco estatal, dividendos extremamente variáveis. Então, acredito que 9 a 12% está numa faixa muito boa. Coloquei 12%. Para a Taesa, eu coloquei um dos menores dividend yields aqui da bolsa, né? Dentro da lógica Bazin, porque transmissão de energia é provavelmente o setor mais previsível do Brasil. Tem uma receita extremamente estável, contratos longos, pouca volatilidade operacional, distribuição historicamente forte de dividendos. Então, na prática, a Taesa é quase um bonde de dividendos, né? Por isso, ela costuma negociar com dividend yield menor em momentos de euforia. Prêmio de valuation também, investidores aceitando pagar mais caro pela previsibilidade. Então, acredito que de 6 a 8% está numa faixa muito boa aqui para Taesa, tá? Então, eu coloquei 8%. Para a BBAS3, eu coloquei um dividend yield além do método Bazin, mas não tão extremo, né? O Banco do Brasil, ele tem características muito boas, é um bancão gigantesco, lucro historicamente forte, valuation barato, dividendos elevado, ROI muito acima da média em vários períodos, mas existe um fator que muda tudo, né, no método Bazin, que é o risco estatal mais risco político. Então, o BBAS3, na Banco do Brasil, frequentemente negocia mais barato justamente porque o mercado aplica desconto por interferência política, crédito direcionado, exposição ao agro, mudanças de payout, risco de governo usar o banco para objetivos políticos. Então, eu acredito que 7 a 10% está em uma faixa muito boa. E aqui eu coloquei 10%. Para Banco do Brasil Seguridade, eu colocaria um dividend yield desejado menor do que o Banco do Brasil. Isso é um ponto que muita gente confunde, né? Apesar de ambas terem ligação com o Banco do Brasil Seguridade é muito mais previsível, é extremamente rentável, pouco alavancada, com lucro mais estável, payout historicamente altíssimo. Então, ela se parece mais, né, com seguradoras, empresas de previdência, geradores de caixa recorrente e menos com bancão tradicional. Então, por isso que o mercado geralmente aceita pagar um prêmio maior por ela. Inclusive, hoje o dividend yield recente está perto de 13%, mas isso não significa necessariamente que você deve usar os 13% como parâmetro, porque parte do yield pode vir de payout excepcional, juros altos favorecem resultado financeiro, dividendos recentes podem estar acima do normal sustentável, então acredito que de 6 a 10% está numa faixa assim muito boa. Então, eu coloquei aqui 10%.
tá? Então, para você conseguir fazer o cálculo do seu preço teto, primeiramente, a gente já calculou a média do dividend yield ali dos últimos 5 anos de cada ação. Então, basicamente, a gente vai dividir o dividendo pelo nosso dividend yield desejável. Então, primeiro eu vou fazer aqui para vocês com o método do Décio, onde a gente vai considerar o dividend yield desejado de 6%. Então, aqui eu já fiz o cálculo, tá? Tanto no método Gordon quanto no método Décio, mas aí eu vou fazer aqui junto com vocês. Então, depois que vocês fizeram a média, vocês vão pegar aqui, vou fazer primeiro da Indy, tá? 2,17 dividido por, como é 6%, né, a porcentagem, que a gente coloca 2,17 dividido por 0,06. E aí, vai lá, ó, 36,17. No caso da Itaúsa agora, a gente vai colocar aqui o sinal de igual, vai pegar a média aqui, né, do dividend yield da Itaúsa nos últimos 5 anos, que é 0,32, e vai dividir pelos 6%, né, no caso que é a porcentagem que eu falei pra vocês, a gente coloca 0,06 e 13,67. Então, basicamente é assim que você vai fazer o cálculo seguindo o método do Décio Bazin, onde ele considera 6% como dividend yield desejado ali, mínimo para você estar investindo aqui em ações, tá? Então, esse é o primeiro método. E agora eu vou fazer o cálculo utilizando o método Gordon, onde o dividend yield ele é variável, né? Então, eu falei para vocês da onde eu tirei essas referências de dividend yield desejado, e agora eu vou fazer aqui para vocês o cálculo. Os dois primeiros que eu já fiz aqui foi com o método do Décio Bazin, onde a gente coloca 6% de dividend yield, e aqui vamos fazer com a Itaúsa, né? Então, basicamente é o mesmo cálculo, tá, gente? A gente vai colocar aqui a média dos dividendos dos pagos nos últimos 5 anos, então a gente coloca o sinal de igual, 0,82 dividido. Ao invés de a gente colocar o 6% fixo para todas as ações que a gente tem na nossa carteira, no método Gordon a gente vai colocar o dividend yield desejado que a gente sentiu de colocar, né? Porque isso é um feeling ali que vai mudar de investidor para investidor. Às vezes você vai considerar uma empresa mais arriscada do que eu, ou outras empresas você vai considerar um pouco mais previsíveis, então você vai ter referências diferentes. Isso aqui muda bastante de investidor para investidor, mas eu quis falar aqui para vocês da onde que eu tirei essas referências, tá? Então já falei para vocês. Então a gente coloca aqui o 0,82 dividido por 0,07, né? Que é o 7% aqui, que vai dar 11,71, ó. Entendeu? Então, é a única diferença. No método do Décio Bazin, você vai considerar 6% nesse cálculo. E no método do Gordon, você vai colocar o dividend yield que você considerou ali com base nas suas análises, com base no que você acha de cada empresa. Então, o dividend yield aqui vai ser mais variável. Mas o método é bem simples. Você vai basicamente dividir os dividendos pagos dos últimos 5 anos, né, a média que você fez aqui, pelo dividend yield desejado. Se vai escolher o método do Décio, é 6% em tudo. Se você vai escolher o método ali do Gordon, você vai colocar o dividend yield que você acredita ali, de acordo com o setor, de acordo com os riscos ali que você considera. Agora, falando de fundos imobiliários, a gente também precisa de ter uma referência. É basicamente a mesma coisa, a gente vai fazer a média dos últimos 5 anos de dividendos. Então, por exemplo, você vai entrar no site da Status Invest, vai colocar MX, RF11, vai aparecer aqui o fundo imobiliário, a gente vai descer até aqui embaixo para encontrar aquela tabela de dividendos. Acredito que já passou. A gente vai procurando aqui, ó, patrimônio, dividendos, ó. Então, a gente coloca os últimos 5 anos, agrupar por ano, aí a gente pega 1,16, 1,38, 1,17, 1,17 e 0,39. A gente coloca tudo aqui bonitinho, igual eu fiz com as ações, e clica aqui para fazer a média. Aí coloca a média aqui de cada um. Aí com cada fundo imobiliário você tem que fazer a mesma coisa. Aí, em base em que, né, eu peguei esse dividend yield ali desejado. Como que eu defini 10% para MXF11, 8% para o XPML11. Então aqui eu vou falar um pouco das minhas referências de dividend yield desejado para fundos imobiliários. Para fundos imobiliários de tijolo, né, que são shoppings, galpões, lajes, né, fundos de logísticas, eu coloquei ali um dividend yield entre 7 a 10%. Acredito que... Cadê? Peraí. E agora eu vou falar para vocês as minhas referências, né, de dividend yield desejado
para fundos imobiliários. No caso de fundos imobiliários de tijolo, né, que são shoppings, galpões, lajes, logística, eu coloquei um dividendo desejado ali de 8% para esses fundos imobiliários de tijolo, mas eu acredito que entre 7 a 9% está ali numa faixa boa ali para você colocar, né? Mas aí você faz a sua análise, tá? Lembrando que esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos, como eu falei para vocês, são dois métodos diferentes, um com dividend yield ali esperado fixo, outro é mais variável, com base ali em riscos, mas isso vai depender de investidor para investidor. Os fundos de tijolo, né, normalmente eles negociam com dividend yield menor, porque o mercado, eles enxergam eles como mais previsíveis, mais estáveis, mais patrimoniais, menos sensíveis aos juros no curto prazo. Então, por que disso, né? Porque eles possuem imóveis reais, contratos de aluguel, ativos físicos, né? Receitas relativamente previsíveis, né? Então, por exemplo, os galpões logísticos, os shoppings, lajes corporativas, supermercados, fundos imobiliários de papel, os CRIs. Já para os fundos imobiliários de papel, que são fundos, né, de dívidas que investem em dívidas, como os CRIs, recebíveis imobiliários, né, como eles possuem risco de crédito, marcação a mercado, sensibilidade aos juros, muitos investidores exigem ali de 10 a 13%. Porque os fundos imobiliários, eles funcionam diferente, né? Eles investem em CRIs, dívida imobiliária, recebíveis, ou seja, eles emprestam dinheiro ao mercado imobiliário. Nos FIIs de papel, tem mais risco de crédito, inadimplência, marcação a mercado, sensibilidade forte à Selic, risco dos devedores. Então, o investidor exige, né? Quero receber mais para correr esse risco. Então, por isso que a gente coloca um pouquinho mais ali de exigência nos fundos imobiliários de papel do que nos fundos imobiliários de tijolos. Então, aqui eu coloquei de 8 a 11%, tá? Nos fundos imobiliários de papel. Então, aqui no MXRF11 eu coloquei 10%, VGHF11 coloquei 10% também. Nos híbridos, né? Basicamente a mesma coisa, né? Eu fiz uma média normalmente ali de 8 a 11%. É uma média interessante. Então, minhas referências foi assim: fundos imobiliários de tijolo, 7 a 9%. Fundos imobiliários de papel, 10 a 13%. E fundos híbridos, coloquei de 8 a 11%. Então, foi com base nesses fatores que eu tive essas referências. E o cálculo é basicamente o mesmo, tá? Você vai dividir o dividendos pagos nos últimos 5 anos pelo dividend yield de 10%, né? Que é o dividend yield desejado. Então, você vai colocar 0,10%. E vai dar aqui R$10,60. Então, basicamente, esse seria seu preço teto para o MXRF11, no qual, né, ele está custando R$ 9,94. Então, seria um bom momento para você comprar, se o seu preço teto for esse aqui. Então, basicamente, é esse o cálculo. Você vai dividir o dividend yield pelo dividend yield desejado, e aí você faz isso para todos os fundos imobiliários. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, que pode ser que eu faça outro vídeo também sobre preço teto, para deixar o assunto ainda mais claro. É um conteúdo um pouco chatinho, mas que é muito importante e ajuda demais na hora da gente fazer as compras dos nossos ativos de forma mais consciente, sabendo, né, que a gente está comprando ali no nosso preço teto, a gente vai conseguir o nosso retorno desejado. Qualquer dúvida me manda aqui ou me manda lá na caixinha de perguntas do meu Instagram, meu arroba é Emily Garbelotto. E obrigada por você que assistiu esse vídeo até o final. Temos a nossa comunidade no Telegram, somos mais de 700 pessoas, todos os dias lá trocando erros e acertos do mundo dos investimentos. E eu acredito que é de extrema importância você estar em um ambiente com pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Tá? Então o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E tem também o meu perfil no Instagram, que eu falei pra vocês. Lá na minha rede social eu consigo ficar mais próximo de vocês. Abro a caixinha de perguntas toda semana pra tirar as dúvidas. Então, os links do texto estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima.